Então, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Delano, Sim, Delano, sim, eu não sei se você aí pediu pela mãe da Beth Custódio, que está internada com Covid. pedimos, Ah, então tá pedimos. ok, é porque ela me ligou aqui. Tá ok, Ela já então, foi nos vamos passado o prosseguir. nome. Obrigada. Tá ok, obrigada. Então, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa sexta-feira de tratamento de saúde de nossa casa Cantinho de Jesus. Hoje, estudando a obra Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, na primeira parte, e na segunda parte de nossa reunião, a obra Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed, através de Francisco do Espírito Santo Neto. No livro Justiça Divina, nós vamos trabalhar o capítulo 8, que traz o título Merecimento Maior. Na reunião pública que aconteceu na cidade de Uberaba, no dia 13 de fevereiro do ano de 1961, há 60 anos atrás, foi lido a primeira parte do capítulo 7 da obra Céu e o Inferno, dentro do inciso 12. Lembrando que, neste capítulo, Kardec está trabalhando o Código Penal da vida futura, as penas futuras segundo o Espiritismo. E no inciso 12 do Código Penal da vida futura, Kardec, com a espiritualidade, coloca assim: não há, sob o aspecto da natureza e da duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe a sua punição e toda boa ação a sua recompensa segundo o seu valor. Este é o inciso 12 do Código Penal da Vida Futura, que está inserido no capítulo 7 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Kardec e a espiritualidade estão afirmando para nós uma colocação de Jesus, quando ele assim traz como ensinamento que a cada um será dado em conformidade com as suas próprias obras. Cada espírito recebe da vida aquilo que ele doa à própria vida. E quando Kardec e a espiritualidade superior traz para nós, dentro das penas e gozos futuros ou terrestres, Jesus, ao trabalhar que a cada um é dado em conformidade com as suas próprias obras, ele vai nos lembrar que não há uma regra absoluta para a duração do castigo. Por exemplo, duas pessoas cometem o mesmo crime. E essas duas pessoas, pelo mesmo crime, ficarão X anos cumprindo uma pena. Do ponto de vista humano, pelas leis humanas, isso é possível. Isso se dá. Mas do ponto de vista espiritual, pela lei divina, a duração da pena estará de acordo com o grau de intensidade, não somente naquilo ao qual o crime fora cometido, mas também pela intenção, pelo campo de sentimentos que o autor do crime
cometeu. Então, pode acontecer que os dois, do ponto de vista espiritual, se um se arrepender de forma sincera primeiro do que o outro, a sua duração será menos longa. O exemplo disso foi durante a crucificação de Jesus, ao lado de dois ladrões, e um deles arrependeu-se dos seus feitos e rogou a Jesus que, quando ele estivesse no paraíso, lembrasse dele. E a resposta, muitos de nós já o sabemos. Jesus o disse que ele, naquele mesmo dia, estaria no paraíso. E o outro, que também fora condenado como ladrão. Então, nós vamos observar que o arrependimento é algo fundamental para iniciarmos um processo de reajustamento diante da lei. Tanto isso vale para a má ação, ao qual receberá a punição, e a partir deste arrependimento, da boa ação, nós podemos angariar créditos e valores que nos permitirão avançar de uma forma mais harmônica diante da lei. Então ele colocou: toda falta recebe sua punição, toda boa ação recebe sua recompensa. A falta, diante da gravidade ao qual foi cometida e da intensidade, e a recompensa diante do valor. Aí o Emmanuel, diante desta lição, ele nos propõe o título Merecimento Maior, neste capítulo 8 da obra Justiça Divina. E aí ele vai iniciar assim: divides o alimento com os irmãos subnutridos. Divide os alimentos com os irmãos subnutridos. Quanto possível, porém, oferece-lhes, sem qualquer exibição de virtude, o pão do conhecimento espiritual. Então, nós vamos aqui ter em conta que, dentro das lições propostas por Emmanuel, ele vai nos mostrar a caridade no aspecto material, importante, porque a partir dela nós vamos despertando um campo de empatia em relação à dor, ao sofrimento do próximo, mas também trazendo para nós a importância da caridade moral e espiritual. Eu posso dividir o meu alimento com meus irmãos subnutridos? Posso. Devo. Mas posso também ofertar a ele o pão do conhecimento espiritual. Isso é muito importante. Através de uma palavra, podemos consolar muitos corações que se encontram em aflições. Através de uma oração, ou mesmo dentro de um silêncio, apenas ouvir aquilo que a pessoa tem a dizer, deixar que ela elimine tudo aquilo que está represado no seu íntimo, apenas ouvir, já é um ato de caridade que podemos realizar. Compras agasalho para os que sofrem ao desabrigo. E, lembrando a todos que nós estamos entrando num período agora de inverno,
E me parece que o frio neste ano vai ser bastante intenso. E o Cantinho de Jesus, como todos os anos, sempre faz a campanha do cobertor. Então, nós já estamos aqui adiantando, né? Neste mês de maio, nós iniciaremos a campanha do cobertor para ser entregue no mês de junho. Então, nós podemos oferecer um agasalho, uma blusa de frio, para muitos irmãos que estão desabrigados e passam a noite ao relento, sem ter um teto que os acolha. E, quando a temperatura cai, sabemos que muitos desencarnam por frio. Mas Emmanuel traz para nós que, se nós podemos ofertar isso, quanto possível, no entanto, movimenta as próprias mãos na costura, fabricando essa ou aquela peça de roupa destinada aos que tremem de frio. Então, olha que coisa interessante. Tanto essa lição de agora quanto a primeira que eu li, a respeito do alimento, nós vamos lembrar a todos que o Cantinho realiza o alimento na doação das cestas básicas. Infelizmente, em virtude da pandemia, não estamos tendo o estudo presencial onde as assistidas de nossa casa, ao receber a cesta básica, também é ofertado a elas o pão, o alimento do conhecimento espiritual. Em uma reunião de estudo doutrinária evangélica, o Cantinho também oferece não somente o agasalho que eles necessitam, mas há no Cantinho irmãs, geralmente são mulheres, que fazem a questão da costura, não que o homem não possa costurar, pelo contrário, sabemos que existem grandes alfaiates, que são homens, mas o Cantinho tem essa tarefa, e essa tarefa está funcionando aos sábados, com inúmeras irmãs que não somente vão à casa de forma presencial, mas estendendo aos lares de outras irmãs que estão aderindo a essa tarefa e realizando costuras especialmente para recém-nascidos, fazendo enxovalzinhos, fazendo blusinhas, sapatinhos, calças para crianças recém-nascidas. A todo vapor. Ou seja, as tarefas da Casa Espírita Cantinho de Jesus, elas continuam. Apenas não encontramos de forma presencial as atividades mediúnicas e as atividades de estudo. E existe irmãs nossas que estão realizando essa tarefa, doando um pouco de seu tempo na costura para ofertar algo em favor, não somente de recém-nascidos, mas também uma blusa, um sapatinho de lã ou um cachecol para aqueles que necessitam e precisam. Envias remédio ao enfermo, quanto possível. Contudo, estende-lhe alguma palavra de encorajamento e esperança. Entregas, a benefício dos necessitados, os sobejos do reduto doméstico. Quanto possível, entretanto, aproveita as sobras de tempo a fim de levar-lhes a frase de entendimento que os ajude a destrinçar os problemas da vida. Bom, nessa pandemia, nós sabemos que inúmeros corações, e eu conheço particularmente do meu convívio pessoal, uma irmã
que se prontificou a fazer marmitex, a fim de entregar para as pessoas na rua. E ela estava dentro da casa dela pensando o que ela poderia fazer para ajudar, e aí veio essa ideia. Então ela se ajuntou com a irmã e as coisas foram tomando uma proporção grande e hoje, todas as terças-feiras, ela distribui 100 marmitex e, além do marmitex, ela distribui juntamente a eles uma garrafinha de água, uma fruta, no caso uma maçã, uma banana, e também um kit de higiene, como papel higiênico, pasta de dente, escova de dente. Para algumas mulheres, até um absorvente é colocado. E o trabalho vai se estendendo e os moradores de rua, no tato ali, conversando com eles, muitos estavam pedindo roupas para usarem. Então, foi sendo distribuído gradativamente, de acordo com as pessoas, camisas, calças, blusas, sapatos. É uma tarefa que essa irmã vem desenvolvendo já há um bom tempo durante essa pandemia, todas as terças-feiras. E ela ficou bastante preocupada, porque ela assim, botou sozinha, eu e minha irmã, como é que isso vai acontecer, como é que vai ser? E começou a solicitar, né, ajuda, um pacote de arroz, um pacote de feijão, algum tipo de mantimento, para que pudesse iniciar, né? Os vasilhames, e aí, pasmem. Toda hora o telefone tocava, porque ela foi postando nos grupos, e as pessoas querendo ajudar. E hoje, ela já está com um estoque bastante grande, a tal ponto de que já está até doando para cestas básicas para aqueles que necessitam. Já não moradores de ruas, mas pessoas que passam por dificuldades. Como que o trabalho vai se ampliando? Então, eu estou relatando aqui algo de um conhecimento que eu tenho, de uma pessoa que convive comigo. Ajudas ao companheiro nas horas de compreensão e harmonia ideal. Quanto possível, porém, ampara-lhe a alma dorida, quando as provações junto dele não te gratifiquem o anseio de reconforto. Horas de alma tranquila entre os irmãos de fé nos dias de céu azul. Quanto possível, no entanto, descansa com eles na fonte da prece quando as lutas e as dores se fizerem mais acirradas. Exerces a beneficência em atividade manifesta. Quanto possível, contudo, atende à renúncia silenciosa pela felicidade dos outros, partindo da própria casa. Desculpas a quem te ofende. Quanto possível, entretanto, assume a iniciativa da reconciliação, cultivando a humildade. Todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. Da migalha à fortuna, ofertadas por amor, há toda uma escala de alegria e de luz. Contudo, todo o bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. Então, essa lição de Emmanuel, do livro Justiça Divina, capítulo 8, que traz esse título, Merecimento Maior, que ele fecha a lição, mostra-nos o quanto é bom
a cada um de nós fazermos, realizarmos o bem. E não precisamos fazer algo de forma ampla. O pouco que nós já realizamos já pode ser o suficiente. Mas é preciso fazer. E como fazer? Pois muitos podem dizer assim: ah, Delano, eu estou em casa, eu estou passando por uma situação de doença grave, então eu não tenho como ajudar. Já ouvi muitas pessoas me dizerem isso. E eu falo com elas assim: você pode ajudar. Se você não pode ajudar a outro de forma direta, primeiro, você pode se ajudar mantendo a serenidade, o equilíbrio e mantendo uma boa leitura e uma prece a seu favor. E buscando compreender o porquê de você estar passando por essa situação. Isso é o bem que cada um de nós devemos fazer conosco mesmo. E quando você faz isso a você mesmo e se prontificar a escolher um dia, um horário, ou se for todos os dias dentro de um horário, fazer uma oração de gratidão a Deus e rogar a Ele que possa envolver a nossa humanidade e a todos os espíritos encarnados, desencarnados que se encontram nessa humanidade. Isso é fazer o bem. Inicia-se por aí. Então, Emmanuel colocando que todo o bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. Quantas coisas nós deixamos de fazer porque vai exigir de nós um sacrifício a mais, ou um pouquinho de renúncia. Então vamos pensar nas inúmeras possibilidades que diariamente chega até nós e que nós podemos fazer o bem, pensar no bem, falar no bem. André Luiz já foi até lembrado, até mesmo pelo nosso irmão Telmo, em outras oportunidades aqui, na obra Agenda Cristã, fala-nos em uma das suas lições que o mal, em momento algum, de forma nenhuma, merece qualquer tipo de comentário. Vejam bem, o mal, de forma alguma, em momento algum, jamais merece de nossa parte qualquer tipo de comentário. É claro que nós não vamos ser coniventes ou omissos diante de uma situação que está prejudicando inúmeros corações. Mas a forma como nós pensamos, falamos e intencionamos as nossas vibrações, porque se nós o façamos de forma negativa, estamos aderindo ao mal. É preciso voltar para dentro de nós e pensar. Se fosse Jesus, de que forma ele agiria? Em todas as situações de nossas vidas, estamos sendo convidados a colocarmos na frente Jesus e refletirmos. Dentro dessa situação, como que o mestre agiria?
E aí a resposta chega aos nossos corações. Porque quem faz o bem está semeando a própria felicidade. Mas aquele que ainda deixa se levar pelo mal está semeando a sua própria infelicidade. Então, que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos refletir com muito carinho sobre essa lição do livro Justiça Divina. E nós vamos passar agora para o nosso irmão Telmo, que dará continuidade na segunda parte de nosso estudo com a obra Renovando Atitudes. Uma boa noite a todos. E é com você, Telmo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, amigo. Boa noite a todos. Muita alegria que a gente se reencontra aqui no Cantinho de Jesus. Casa gostosa, amigos alegres, de bem com a vida, se esforçando para cada dia mais sermos mais assertivos na nossa caminhada. Com essa certeza desse grupo tão bom que se reúne aqui nessa sexta-noite, nós vamos agradecer novamente a nosso Deus, nosso Pai, a Jesus, aos benfeitores dessa casa, que estão nesse momento em nossos lares, derramando sobre nós as suas bênçãos, para que nós possamos utilizá-las para a nossa caminhada. Muito obrigado ao Cristo, muito obrigado ao nosso anjo da guarda, por investir tanto em nós. Isso é bom a gente pensar, né? Existem seres grandiosos que investem em nós. Eu fico muito feliz quando eu reflito sobre isso e eu fico pensando que a gente não está desconectado desse universo. Temos tutores maravilhosos, companheiros maravilhosos que estão sempre conosco nessa caminhada tão gostosa. Obrigado a todos aí pelo ouvido, pelas vibrações. Vamos refazer as nossas melhores intenções com todos esses amigos, irmãos que estão desencarnando, que eles aproveitem e levem esse conhecimento do Evangelho, levem esse conhecimento da doutrina espírita para a pátria de origem e que lá a gente e eles possam aproveitar cada vez mais os conhecimentos adquiridos, as vivências que aqui tiveram. E é nessa certeza dessa bondade do Pai que a gente agradece pelo tempo que cada um passou aqui conosco. Muito obrigado a todos. Nós vamos continuar o nosso estudo, como bem disse Delano, renovando atitudes. Hoje a lição é perfeição versus perfeccionismo. E o Hamed, ele trata do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, e ele traz para a gente uma frase, ele fala, abre aspas, e se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. É uma fala de Jesus, belíssima fala, que naquele momento, na presença daqueles companheiros, na presença daquela assembleia, estava estimulando o raciocínio daqueles companheiros a pensar um pouco mais na humanidade, na universalidade dos ensinamentos que ele propõe. E esse é um dos nossos grandes desafios diários, a gente ter uma noção muito mais ampla de vida, de existência, de irmãos, de casa, de morada, do que tínhamos antes de nos defrontarmos com esses conhecimentos que Jesus traz para a gente. E ele questiona, e se vós não saudardes senão vossos irmãos,
Que fazeis nisso mais que os outros? Se eu só me preocupar com os meus, o que estou fazendo? Aqueles que não têm nenhuma influência religiosa, um conhecimento religioso, também não fazem o mesmo? Cuidam e protegem somente os seus? E aí o Jesus nos cutuca. Sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E aqui, amigos, muitas das vezes nós nos escondemos atrás do entendimento que estamos distantes. Nossa, mas está tão longe de ser como Cristo, ser como Deus. E aí eu fui também buscar entender isso mais. E aí a gente precisa buscar a nossa origem. Qual que é a nossa origem? Eu sou filho de quem? Eu estou em que morada? Em que casa? São reflexões que a gente tem que fazer para que a gente possa analisar as nossas bases. Porque o Cristo ele não propõe para a gente um pensamento ou uma atitude que não seja possível de se realizar. O Cristo não nos propõe nada que nós não possamos dar conta de realizar. E a gente não pode, a gente até pode, mas não deve, né, se esconder atrás dessa condição da distância do Cristo para nós. Porque quando a gente pensa e relembra que Deus é perfeito, a gente precisa lembrar que as coisas que ele faz também são perfeitas. As coisas que o Pai faz também é perfeita. E eu gosto sempre de lembrar lá da Gênesis bíblica, quando Deus, né, no aquele simbolismo, mas é um simbolismo dele coordenando toda a criação do universo, quando ele manda, né, que se faça a criação de tudo. E no texto bíblico fala que ele confere para ver se estava de acordo, com o que ele solicitou, que ele mandou que se fizesse, que ele determinou que se fizesse. E nesse momento é que a gente começa a entender que se eu prestar atenção nas coisas que estão no meu derredor, o ar que a gente respira, o sol que nos aquece, os alimentos que temos, um animalzinho, uma borboleta, uma formiga, um pé de fruta, uma semente. Se a gente prestar bastante atenção, a gente consegue perceber que ali tem o toque, não é nem o toque, é tudo, todo o envoltório, toda a consistência, toda a parte externa e interna perfeita. Tudo ali é perfeito. E muitas das vezes a gente manuseia essas coisas tão carinhosamente feitas de uma forma equivocada. Será que não é isso que Jesus está pedindo para a gente? Sede perfeitos. Pelo menos ser perfeito no manusear as coisas perfeitas que o Pai nos envia. Ter um olhar de empatia, de percepção, de filho, de uma pessoa que gosta, que ama. E aí, quando Jesus fala, sede perfeitos, será que ele não está nos sugerindo que a gente tenha olhos
e ouvidos de ver, de ouvir. E aí a gente fica pensando, como consta lá no Livro dos Espíritos, que Deus cria duas coisas, dois elementos, o elemento material e o elemento espiritual. E aí, hoje, preparando esse estudo, eu fiquei pensando, o elemento material é perfeito. Todo o elemento espiritual é perfeito. E aí eu fiquei lembrando desse nosso momento que nós vamos estar usando a internet, que isso, no desenvolvimento, no momento da arquitetura do fluido cósmico universal, que é o elemento material, se lá já não tinha as bases para esse momento, e aí a gente vai vendo as coisas caminhando e a gente vai se admirando da grandeza, da perfeição. Amigos, e a perfeição, ela é um ato carinhoso conosco. Quando Deus faz, quando Ele cria o elemento material e o espiritual, Ele cria com carinho, com amor, como diz João, né, na sua primeira carta. Deus é amor. E o amor está muito ligado a essa questão do desejo de ofertar ao outro coisas boas. E aí a gente começa a entender essa proposta que é um determinismo, sede perfeitos. Porque nós vamos chegar a essa perfeição. Claro que é uma perfeição relativa, porque a relação absoluta é só do nosso Pai. Mas nós vamos chegar a esse cume, a esse momento de felicidade plena que o Pai também pensou para todos nós. Muitas das vezes a gente tem um olhar tão pequeno, tão reduzido, e o Cristo não veio trazer para a gente visão restritiva e pequena. Ele fala para nós, a casa de meu Pai tem muitas moradas. Muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Olha só, a proposta dele é de uma proposta de planeta Terra? De que isso aqui é a vida? Não. A proposta de Jesus, do Cristo, é que a gente se prepare para atravessar o universo, residir em vários e vários orbes, buscando a cada dia essa perfeição. Buscando a cada dia essa perfeição. Eu acho interessante a gente lembrar dessa questão que a gente também usa como desculpa, que é a questão do tempo. Né? A questão do tempo. Não, mas está tão longe. Nossa, mas até lá. E aí, esses dias eu estava lendo a questão 240 de O Livro dos Espíritos, e o codificador pergunta assim: os espíritos compreendem o tempo como nós? Os espíritos compreendem o tempo como nós? E aí os benfeitores respondem: não, eles não entendem como nós. Por que não entendem, amigos? Porque o nosso tempo ele é marcado pela volta que o planeta dá em torno do Sol. Não é assim que é medido o ano, o nosso calendário, o nosso relógio? Né? Com esse ponto de referência, os espíritos não têm esse ponto de referência. Eles não têm. Se tem, é outro muito diferente que nós desconhecemos. Mas os benfeitores respondem aqui que não. Como nós. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Como nós. O Sol. Eles respondem, não como nós. É por isso que vós também não nos compreendeis quando se trata de fixar datas ou épocas. Então, a gente também não tem essa noção quando eles falam assim,
brevemente vocês chegarão à perfeição. Para a gente passar, a gente imagina bilhões de anos. Para eles, não. Porque a referência é outra. Então, a gente pode estar muito perto de nos tornarmos perfeitos e muito longe do início da nossa caminhada. A gente pode estar muito perto. E aí o Kardec, ele coloca aqui um comentário nessa questão. Ele fala assim: a ideia e a ação do tempo para os espíritos não são como nós os compreendemos. Ótimo. A ideia e a ação do tempo. Olha que interessante, hein? A ideia e a ação do tempo para os espíritos não são como nós os compreendemos. O tempo para eles, os espíritos desencarnados, é nulo. É nulo. Por assim dizer, e os séculos tão longos para nós são, a seus olhos, apenas instantes que se perdem na eternidade. Olha que interessante essa informação de tempo, hein? Olha que interessante. O tempo para os espíritos desencarnados é nulo. Então, séculos, milênios do nosso calendário, para eles, são instantes que se perdem na eternidade. Então, isso é muito legal a gente começar a entender que a gente pode estar muito perto das virtudes, das questões morais que a gente pode alcançar. E isso vai depender do nosso desejo, da nossa vontade, das nossas emoções, do controle que a gente tem sobre tudo isso. Então, quando Jesus fala nessa questão de sede perfeitos, a primeira coisa que ele sugere é que a gente observe a perfeição ao nosso derredor. A perfeição ao nosso derredor. Porque nós somos rodeados de coisas perfeitas. Eu ousaria até dizer que tudo na obra da criação é perfeito. Tudo na obra da criação é perfeito. Eu acho que o único lugar bagunçado que tem é o meu quarto. O único lugar bagunçado que tem é o meu quarto. O resto do universo é perfeito, harmônico. Né? E é isso que Jesus quer. Desejo, nosso anjo da guarda, que a gente, observando o elemento material e o elemento espiritual, o irmão, a natureza, a gente perceba essa grandeza. Percebendo essa grandeza, a gente comece a caminhar mais respeitosamente, utilizando tudo com mais carinho, com mais amorosidade. Eu acho que isso é muito interessante. Na lição, o título é Perfeição versus Perfectibilidade. E aí eu procurei saber o que é perfeccionismo. Perfeccionismo é um tipo de comportamento caracterizado pelo desejo de realizar todas as tarefas de modo perfeito. É um comportamento caracterizado pelo desejo de realizar todas as tarefas de modo perfeito, não sendo admitidos erros ou resultados pouco satisfatórios para o seu padrão. Então, a pessoa que é perfeccionista, ela tem o desejo de realizar todas as tarefas de modo perfeito, não admitindo erros dela ou resultados dela pouco satisfatórios para o seu padrão. Então, o padrão dessa pessoa é lá em cima, perfeccionismo. A pessoa perfeccionista normalmente possui alto padrão de cobrança sobre si e sobre os outros. Olha só que interessante, hein? Então, no primeiro momento, a gente percebe que é bom. É bom fazer as coisas de forma correta, de forma que vai agradar. A pessoa cria um padrão. Mas será que ela consegue conviver com outro que não tem esse desejo?
a pessoa perfeccionista normalmente possui alto padrão de cobrança sobre si e sobre os outros. E é muito interessante isso, porque a gente pode não ser perfeccionista numa coisa, mas sem outra. Não é verdade? A gente pode se exigir em algumas questões e ser desatento a inúmeros outros. Mas buscar a perfeição é ruim ou é bom? É isso que a gente está tentando conversar aqui. E que tipo de perfeição? Aquela perfeição que engloba todos ou somente a mim? Que é uma característica do orgulho, né? Mas vamos ver o que o nosso querido Hamed nos diz a respeito disso. Ele fala assim: as tendências ao perfeccionismo têm raízes profundas e escondidas, revelando, às vezes, um grande medo indefinido e oculto. Olha que interessante, hein? Então, aqui na primeira frase, ele já está falando que não é da agora esse perfeccionismo, tem raízes profundas e escondidas, revelando, às vezes, um grande medo indefinido e oculto. Então, o perfeccionismo também pode ser uma questão de medo. De quê? Vamos caminhar mais um pouquinho. Hamed fala assim: a diferença principal entre um indivíduo saudável e o perfeccionista é que o primeiro controla a sua própria vida, enquanto o segundo é controlado sistematicamente por sua compulsão pertinaz. Olha que interessante isso. Ele está falando que existe um indivíduo saudável e o perfeccionista. Isso quer dizer que quem é saudável não é perfeccionista. Não é isso que ele está tentando dizer? A diferença principal entre um indivíduo saudável e o perfeccionista é que o primeiro controla a sua própria vida. Então, o indivíduo saudável, ele busca caminhar bem, fazer sim as coisas corretas, mas de uma forma saudável, sem peso. E o perfeccionista, ele é controlado sistematicamente pelo seu desejo de perfeição. Então aí a gente começa a perceber um probleminha de cunho psicológico. E o benfeitor continua dizendo assim: trazemos como somatória de múltiplas existências crenças negativas de que nosso valor é medido por nossos desempenhos bem-sucedidos e que os erros nos rebaixariam o merecimento como pessoa. Então, aqui ele está trazendo para a gente da onde que vem esse comportamento que temos hoje. Amigos, e isso é muito interessante, porque que bom que nós somos reencarnacionistas. Que bom que nós já temos essa certeza que a coisa é muito mais além do que o hoje. Que muitas das coisas que a gente traz de qualidades foi construída lá atrás. E esse é um dos pontos mais belos que eu vejo na nossa caminhada. A gente se vê hoje e fica satisfeito conosco. O quanto que nós caminhamos. E, amigos, existem perfeições de vários níveis. Vários níveis. Existe a top, mas existem imperfeições, a gente é perfeito em muitas coisas ao longo do dia. Como a gente respira, como o coração bate, a gente já alcançou essa perfeição nesses quesitos. Se a gente não tivesse alcançado essa perfeição nesses quesitos, nós não teríamos passado dos outros reinos. Nós não teríamos passado através do estágio no mineral, no vegetal, no animal e hoje estagiando no hominal. E na hora que a gente alcançar o conhecimento necessário, a perfeição necessária nesse reino, nós vamos estagiar nos próximos. Então, a gente não necessariamente deve se olhar como um equivocado. Não.
a gente tem que ter misericórdia da gente. Poxa, eu já consigo fazer um tanto de coisa bem. Tem uns meses que eu não tomo uma multa de trânsito. Ótimo. Ótimo. Né? Nossa, tem alguns meses que eu não tenho um desconforto estomacal. Ótimo. Então, tem coisas que a gente já faz bem. Então, trazemos como somatório de múltiplas existências crenças negativas, que nosso valor é medido por nossos desempenhos bem-sucedidos. Então, mentalmente, a gente traz esse peso. E esse peso faz com que os nossos erros, olhado por um outro, nós podemos sentir rebaixados. E aí eu lembro sempre de uma fala, eu não lembro qual livro que está, mas fala que nós temos a possibilidade de errar. Nós temos sempre a possibilidade de errar. Mas o que a gente não deve fazer é repetir os mesmos erros. Ou seja, todo dia nos é permitido errar, mas erros novos. Não erros velhos. Erros velhos, não. Através da nossa consciência desperta, da nossa percepção de caminhada, a gente não deve repeti-los. Não deve repeti-los, até porque nós temos um olhar para essa caminhada de várias reencarnações. E lembrando, eu sempre falo isso, né, que nós estamos agora preparando a próxima. Nossa próxima reencarnação. Nós estamos hoje lapidando o nosso perispírito, a nossa mente. Nós estamos trabalhando isso para a próxima reencarnação e virá a próxima. Isso não é novidade para ninguém, virá a próxima. Mas ela vai ser fruto de hoje. Então, eu preciso ser, entre aspas, perfeito nessa caminhada. Né? Como diz lá no livro Missionários da Luz, né? Não, Missionário da Luz não, é Missionários da Luz. O Manassés, no capítulo 12, fala para o André Luiz sobre o completista. Completista. Ou seja, nós viemos com uma tarefa para poder cumprir. Nós viemos com uma missão, com as provas, com as nossas expiações. Nós precisamos vencê-las através do conhecimento e da vivência bem feita. Então, a gente precisa ter cuidado para não ter medo do erro. Do erro repetido. Do erro novo. Porque a gente sabe que a vivência em cima dessa quantidade de oportunidades que temos diariamente, ela precisa ser feita de uma forma sadia. E ele fala isso aqui, o Hamed. O indivíduo saudável, ele controla a sua própria vida. O indivíduo saudável. Então, a gente lembra do Livro dos Espíritos também, na 919, né? Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, eu preciso controlar a minha vida, eu preciso me ver. Eu falei assim, olha, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com aquilo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. E eu preciso exercitar, vivenciar essas situações cada vez melhor. E aí o benfeitor fala para nós assim, daí as emoções desconexas de medo, de desagrado e de punição. Como exemplo, pensamos inconscientemente que se formos imperfeitos e falhos, as pessoas não vão mais confiar em nós ou jamais teremos sucesso na vida. O transtorno dos perfeccionistas é não se aceitarem como espíritos falíveis. O transtorno dos perfeccionistas é não se aceitarem como espíritos falíveis, não aceitando também os outros nessa mesma condição, tentando assim agradar a todos e lhes corresponder às expectativas. Gente, olha que coisa interessante. Então, eu preciso me ver nessa condição de a caminho da luz, a caminho da perfeição,
seguidor do ensinamento do Cristo, seguidor das questões morais. Preciso me ver nessa condição, me conhecer. Para quê? Para que eu, me conhecendo, eu entenda que o outro também passa e caminha do mesmo jeito. E aí o outro também vai errar e eu também vou errar. Quiçá seja erros novos. E se for um antigo, que seja menos intenso do que o outro. Menos intenso. Tem muitas vezes que a gente fala uma coisa que desagrada o outro, e aí a gente só se desculpa daí 2 semanas. Aí você vai estudando, você vai buscando, você vai compreendendo, aí você começa a se desculpar daí 1 semana. Aí você continua estudando, refletindo, se conhecendo, aí a cada 2 dias você fala uma bobagem, um equívoco, aquilo desagradou fulano, você daí a 2 dias você já pede desculpa. Gente, e quando você acaba de falar e você percebe aquilo, você já se desculpa automaticamente. Fruto de uma consciência desperta. Como que é gostoso? Reparem que foi o mesmo erro, hein? Fomos errando. Mas a proximidade da minha reação, a ação sadia, a ação que o Cristo nos ensina, precisamos reagir como Jesus agiu. Precisamos reagir como Jesus reagiu. E aí, quando o Hamed fala aqui que o transtorno dos perfeccionistas é não se aceitarem como espíritos falíveis, não aceitando também os outros nessa mesma condição, tentando assim agradar a todos e responder às expectativas. Olha que coisa interessante. O perfeccionista não tem a maldade explícita, porque ele quer agradar. Ele quer corresponder às expectativas. Mas ele precisa se ver como falível. E quando ele não se vê como falível, o peso que ele carrega é imenso. Imenso. E aí, por isso que vira uma questão psicológica. É terrível carregar um peso sempre olhando para o outro e imaginando que o outro está te avaliando. Mas, em consequência, você também está avaliando o outro. Você também está avaliando o outro. Que coisa que ele está me entregando? O que eu entrego para ele é dessa forma? Por que ele não me entrega dessa forma? Porque ele ainda não sabe fazer. Porque eu ainda não sei fazer. Então, eu preciso me ver numa condição de a caminho da luz. A caminho da luz. E preciso perceber todos a meu derredor com esse mesmo esforço. Esforço. E aí o benfeitor continua a nos dizer assim, às vezes, os perfeccionistas podem até pensar, mas não admitem, abre aspas, se eu fracassar, vão me criticar, fecha aspas. Às vezes, o perfeccionista podem até pensar, mas não admitem, se eu fracassar, vão me criticar. Em outras ocasiões, insistem em dizer que não pensam assim, demonstrando, porém, o contrário, pois ficam profundamente descontrolados quando cometem algum erro. Gente, o nível de cobrança que o Hamed está falando aqui, o nível de cobrança que esse perfeccionista coloca sobre ele é tenso. É tenso. Pois ficam profundamente descontrolados quando cometem algum erro. Cenas, fixações pelo desempenho perfeito, fixações pelo desempenho perfeito são necessidades de aprovação e carinho que nascem durante a infância. Olha que interessante. Fixações. Qual seria essa fixações? O Hamed traz para a gente aqui. Ele fala assim, gente, olha como é que uma fala simples, mas que pode trazer um transtorno lá na frente. Olha só que frase que ele utiliza aqui. Ele fala assim, se você, abre aspas, né? Papaizinha, mamãezinha, alguém, né? O irmão, o tio, fala assim, se você não fizer tudo certinho, a mamãe e o papai não vão gostar de você. Fecha aspas. Olha só o peso de uma frase muito simples.
mas o peso que aquele ser, aquele espírito, aquele filhinho que está ali ainda necessitando de novos valores, ele pega isso e coloca como o ponto importante da vida dele. Se eu não fizer tudo certinho, as pessoas não vão gostar de mim. São vozes do passado que ecoam até hoje nas mentes perfeccionistas. Não é? São vozes do passado que ecoam até hoje nas mentes perfeccionistas. Eunice, você queria falar alguma coisa, amiga? Eu vi aqui seu áudio. Eu falei alguma coisa aí? Não, é porque seu microfone está aberto, pensei que você queria falar. Ô, menino, abriu sem eu querer, viu? É porque meu irmão... Foi um motivo para me tomar uma água. Obrigado. Então, vamos continuar aqui. O Hamed falando para a gente. Lembrando de uma frase simples, né? Se você não for certinho, papai e mamãe não vão gostar de você. Gente, a gente ainda carrega isso. Muitas das vezes, no intuito de agradar a pai e mãe. Mas esse agradar não pode ser excessivo. Não pode ser excessivo. Porque muitas das vezes, nós, como filhos, devemos orientar papai e mamãe. E ao mesmo passo que nós, como pais, precisamos receber orientação dos nossos filhos. Porque dentro da doutrina espírita, a gente sabe que naquele corpo não está um ser com aquela idade carnal, mas sim um espírito milenar. E tem hora que esse filhinho, ele dá para a gente uns toques, vamos dizer assim, né? Para que a gente mude algumas questões equivocadas que a gente tem. Eles muitas das vezes nos orientam. E felizes o papai e a mamãe que têm um olhar sadio para as falas dos filhos, que conversam com esses filhos a respeito desse certinho, né? Do erro. Que a gente precisa conversar conosco e com eles a respeito dessas coisas. Meu filho, minha filha, eu estou sendo um bom pai? Eu estou errando em quê? Tem hora que a gente precisa parar e fazer essa pergunta para eles. Quiçá fosse todo dia. Quiçá fosse toda hora. Papai, estou fazendo alguma coisa errada? E aí a gente escutar eles pela ótica deles. E aí tecer sobre essa questão pontos, colocações que vão nos fortalecer. E o Hamed continua dizendo para nós, esses distúrbios de comportamento levam em muitas situações os indivíduos a uma lentidão superlativa para fazer as coisas. Esse distúrbio de comportamento, de querer fazer as coisas tudo certinho, fazem com que os indivíduos sejam lentos em algumas atividades. Querem fazer tudo com tantos detalhes e precisão que nunca acabam o que estão fazendo. Outros são conhecidos pelo nome de proteladores, ou seja, adiam sistematicamente a ação por temer um desempenho imperfeito. Por exemplo, se começam a apontar um lápis, levam o objeto à destruição em alguns minutos, pela busca milimétrica da perfeição. Outros sintomas ou sinais mais comuns são: certas pessoas são obcecadas em dispor as coisas simetricamente, de modo que não fiquem 1 centímetro fora do lugar. Quanto mais verificam, mais querem checar e mais têm dúvidas. Isso aqui é muito interessante, né? Porque de tanto você verificar aquilo, você fica em dúvida se aquilo está bom. Você fica conferindo. Não, será que é isso mesmo? Nossa, mas eu estou inseguro. Aí gera uma insegurança. Será que está do jeito que fulano gosta, do jeito que Beltrano gosta? Nossa, como é que eu vou fazer? E tudo. Aí volta a verificar. E aí volta a gerar a dúvida.
Aí nunca estão satisfeitos dentro do que conseguem fazer. Porque isso é muito interessante. Eu tenho que ter conhecimento do quanto que eu dou conta. Eu preciso saber o quanto que eu dou conta. Eu sei que eu não dou conta igual fulano, beltrano e ciclano, mas o meu tanto. Eu preciso fazer do meu tanto. E aí, o benfeitor continua dizendo: os perfeccionistas necessitam ser impecáveis. Respondem a todas as perguntas, mesmo aquelas que não sabem corretamente. Por possuírem desordens psíquicas. Calma, Hamed. O que você está dizendo? É isso mesmo. Que os perfeccionistas, eles possuem desordens psíquicas. Buscam incessantemente controlar a ordem exterior. Olha só. O perfeccionista, ele busca controlar a ordem exterior, vigiando os comportamentos alheios como verdadeiros juízos da moral e dos costumes. Olha que interessante, né? Quando a gente começou o estudo, a gente não imaginava que tinha esse impacto. Se tornam juízes da moral e dos costumes. Tentam controlar tudo. Por não admitir o erro e não perceber que o único fracasso legítimo é aquele com o qual nada aprendemos, é que os conceitos de perfeição doentia perturbam constantemente nossa zona mental. Precisamos admitir que erramos. Precisamos admitir que muitas das vezes eu fracasso. Mas eu preciso admitir que isso faz parte do processo de aprendizado. Preciso entender que faz parte do meu processo de aprendizado. E eu preciso ter o desejo, sim, de amanhã fazer melhor. Mas o melhor para todos. Deus, para os outros e para mim. Por isso, diz o benfeitor, o erro não deve ser considerado como perda definitiva, mas apenas uma experiência de aprendizado. Apenas como uma experiência de aprendizado. E é interessante a gente pensar nisso, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, Lázaro fala para nós assim, que fazer as coisas bem feitas é importante. E ele fala a respeito do dever. O dever é a obrigação moral. Primeiro, para consigo mesmo, e em seguida, para com os outros. Então, obrigação moral. Moral é a busca do comportamento bom, sadio. O dever é a obrigação moral. Primeiro, para consigo mesmo, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral, e não ao dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, do coração, da asa, do amor. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Lázaro continua dizendo que suas vitórias, as vitórias do dever, não têm testemunhos. Muitas das vezes a gente cumpre aquilo e só a gente sabe que a gente foi vencedor. As vitórias do dever não têm testemunhas e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. Esse aguilhão, esse estimulante, esse provocador, ele é um provocador da consciência, guardião da integridade interior. Nos adverte e nos sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. Então aqui o Lázaro trouxe um outro elemento muito interessante. A paixão. As ilusões.
Muitas das vezes a gente tem o dever íntimo, o dever de realizar aquilo. Mas é aquilo que eu gosto. É aquilo que eu gosto. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como esse dever pode ser determinado? Pergunta um amigo. Onde ele começa? Onde termina? E aí ele responde: o dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade. O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo. E termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Então, a boa convivência, o respeito, o amor-respeito com todos. E aí ele continua dizendo que Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos. Todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pôde fazer. Critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões, não é o mesmo. A igualdade, diz o Lázaro, a igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos, conscientes pela experiência comum, não cometam o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. E aí ele fala assim: o dever reflete na prática todas as virtudes morais. Então, quando eu cumpro o meu dever, consciente, eu assumi isso, assumi aquilo. Isso é bom. Eu assumi isso e isso é bom. Para mim, para Deus, para os outros. É bom, eu assumi, eu vou fazer. O dever reflete na prática todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da vida. É severo e dócil. Olha que interessante. O dever é severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. Porque a gente tem, muitas das vezes, o desejo de parar de fazer aquilo, mesmo sabendo que é bom. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. O homem, finaliza o benfeitor, deve amar o dever não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever em tudo, né? O dever em tudo. E aí nós fomos no livro Contos desta e d'Outra Vida, e lá na lição 15 tem uma lição intitulada Posições, que o Humberto de Campos traz para a gente. Ele fala assim, que há longo tempo compareceram no tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra. Um trazia o sinal da muleta em que se apoiara. Outro mostrava as marcas da coroa que lhe havia adornado a cabeça. Fariam prova de humildade para voltarem ao mundo ou seguirem além. Fariam prova de humildade para voltarem ao mundo ou seguirem além. Postos um a um na balança, o primeiro, que trazia o sinal da muleta, acusou enorme peso. Era ainda presa fácil de lutas inferiores, parecendo balão cativo. E ele tinha passado por uma prova, por uma expiação, né, da muleta. O segundo, no entanto, revelava grande leveza. Poderia viajar em demanda para o mais além. Inconformado com isso, o primeiro disse: onde é a justiça divina aí? Fui mendigo paupérrimo, enquanto ele, e indicou outro, enquanto ele era rei. Eu passei fome, ao passo que muitas vezes o vi no banquete lá alto.
esmolava na rua, avistando-o na carruagem. Conhecia a nudez, reparando-o sob manto dourado, quando seguia no triunfo. Vivia entre os últimos, ao passo que ele sempre aparecia como o primeiro entre os primeiros. Aí, o outro abaixou a cabeça, humilhado em silêncio. Mas o amigo sereno, que representava o Senhor naquela análise, falou persuasivo. Amigo, irmão, viste-o na mesa farta, sim, mas não lhe percebestes os sacrifícios ao comer por obrigação. Notaste-o de carro, entretanto, não lhe observaste o coração agoniado de dor ante os problemas dos súditos a que devia assistência. Fitaste-o sob dourado manto nos dias de júbilo popular. Todavia, não lhe contemplastes as chagas de sofrimento moral diante das questões insolúveis que lhe aparecia. Conheceste-o entre os maiores da terra. Entretanto, amigo, não sabes quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia cravados no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, na posição de soberano, podia ferir e não feriu. Podia humilhar e não humilhou a ninguém. Prejudicar e não prejudicou. Desertar e não desertou. Na situação de mendigo, não fosse lançado a semelhantes problemas da tentação? Olha que pergunta do amigo, hein? Você, na situação de mendigo, vivestes muitos por essa situação. Será que você feriu? Será que você humilhou? Será que você prejudicou? Diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu o passaporte para a ascensão sublime. Sozinho e em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo. E agora? E agora? O ministro angélico abraçou-o sensibilizado e informou. Misericórdia divina acontece sempre, né? Agora renascerá na terra e serás também rei. Olha que lindo. Agora renascerás na terra e serás também rei. Será que ele e nós conseguiremos passar por esse monte de provas, de expiação, de missão que necessitamos hoje? Nessa nossa busca de alcançarmos a perfectibilidade? Será que somos capazes de fazer essa passagem com tranquilidade, com amorosidade, com dedicação, entendendo o nosso processo de evangelização, de busca dessa perfectibilidade? E voltando ao texto do Hamed, no finalzinho, ele fala para nós assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Disse-nos Jesus, o Cristo. Entretanto, não nos conclama com essa assertiva para que tomemos ares de perfeição presunçosa, e sim que nos esforcemos para um crescimento gradual no processo da vida, que nos dará oportunidade, habilidades cada vez maiores e melhores. Então, tudo que nos é posto são oportunidades de nos habilitarmos a sermos cada dia melhor. E a gente, muitas das vezes, pela manhã, a gente pergunta: qual é a minha tarefa do dia? E aqui, Hamed dá uma dica para a gente. A gente, cada dia, cada momento, busque ser maiores e melhores. Maiores e melhores. Independente da situação que a gente se é posto, como um mendigo ou como um rei. Que a gente busque a oportunidade dessas habilidades, dessas oportunidades, dessas ocasiões que nós somos colocados. Somos todos convocados pelo Mestre
ao exercício do aperfeiçoamento, mas contemos com o tempo e a prática como fatores essenciais, esquecendo a perfeição doentia atrelada a uma determinação martirizante e desgastante, que nos faz despender enorme carga energética para manter uma aparência irrepreensível. E aqui o benfeitor traz uma outra situação interessante, que é a aparência que o perfeccionista precisa manter perfeita, a força que ele gasta para isso acontecer. Despender enorme carga energética para manter uma aparência irrepreensível. E o benfeitor finaliza dizendo: repensemos o texto cristão. Qual que é o texto? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Repensemos esse texto, refletindo se estamos buscando o crescimento rumo à perfeição ou se estamos simulando possuir uma santidade que não suporta sequer o toque da menor contrariedade. Se estamos simulando possuir uma santidade que não suporta sequer o toque da menor contrariedade, os melindres, as questões que nos desagradam. E muitas das vezes a gente coloca isso como perfeição. Eu estou fazendo uma coisa perfeita, o outro não está entendendo isso. E a gente precisa refletir sobre isso. Se estamos realmente buscando essa perfeição da qual Cristo fala. Vermos tudo que é perfeito ao nosso derredor, nos vermos como a caminho dessa perfeição, buscando essa santidade, buscando essa purificação, que nos é posta por nosso Pai, para que alcancemos a nossa felicidade. E aí, para finalizar, eu trouxe, Delano, outra questão lá do Agenda Cristã, que é do capítulo que fala de lembranças úteis. E o André Luiz fala para nós assim: não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que fazer. Olha só, se nós já temos mais de 2 semanas de conhecimento cristão, nós já sabemos o que devemos fazer. Então, que a gente busque, sim, a orientação, mas não em demasia, para nos direcionar os nossos caminhos. Nós já sabemos muito, né, gente? Sabemos muito. Isso é muito bom. Muito bem, chegando ao finalzinho, algum comentário, alguma pergunta, algum protesto? Sim, querida. Vestir minha carapuça, viu? Oi? Viu, Thelma? Vestir a minha carapuça. O Hamed faz isso com a gente toda sexta-feira de tratamento, Eunice. Viu? Não posso nem ficar de mal dele, porque ele é bom demais. Esse livro tem me ajudado um tanto, Eunice. Imagino, viu? É bom demais, viu? Mas a gente vai aprendendo, né? Sim. Fala, Nestor, você abriu aí? Tem um protesto aí para nós, Nestor? Carminha está dizendo, vocês brilharam hoje. Vocês brilham sim, mas hoje brilharam mais, todos dois. Delano e Thelma, essa dupla da sexta-feira é demais, viu? É o povo lá de cima, viu? Nós somos só instrumento. É um bom instrumento mesmo. Muito bom. Viu? Belano, o dia que vier o protesto, nós vamos passar apertado, viu? Aí está na hora de colocarmos em prática as lições do Hamed. É isso? Aí a gente me acode aqui, Hamed. Aí é a hora do testemunho. Mas valeu muito. Obrigado. Gente, nós só temos que agradecer mesmo. Agradecer porque, além de ser agradável, sabe, de ouvir, e eu fico muito feliz
E esse texto, especialmente do Hamed, ele bateu na minha vida muitas vezes, desde que eu entrei no Espiritismo. E eu, assim, algumas passagens que são comentadas aí, para mim, ela até soa como se fosse uma frase inteira que eu trago comigo, sabe? Então, assim, eu acho maravilhoso. A Hamed, ele realmente ele toca fundo na gente, ele toca, assim, na consciência de cada um de nós, principalmente quando nós temos uma semana de Espiritismo. Bem. Verdade. Não é verdade? Conta Que a quantas gente está com uma semanas. semana de A responsabilidade é muito grande, né? E principalmente nós que temos o conhecimento que temos e essa doutrina que nos ilumina, que nos direciona para o crescimento. Então, ficar aqui assistindo as reuniões é maravilhoso. Agora, o bom mesmo, o principal mesmo é o teste do dia a dia, né? Isso aí é que a gente tem que procurar colocar em prática isso que a gente está escutando, isso que a gente está visualizando, né? Que é muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível, verdade, Nestor. Não é impossível, porque muitas coisas a gente já conquistou e já não faz, né, Nestor? É verdade. Você sabe que eu